Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula dessa manhã é sobre socialização e sociabilidade. Então, antes de começar, vamos falar sobre essas duas palavras, tá certo? Olha, socialização, é a assimilação de hábitos e de características do seu grupo social, tá certo? Então, é todo o processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. Todos nós passamos por isso, a gente vai ver aqui na aula, não é isso? Todos nós passamos por um processo de socialização. Mas então, o que é sociabilidade, professora? Então, a gente recorreu, claro, ao dicionário e a gente vai ver que sociabilidade é a característica do que é social. Sociabilidade é o prazer, a inclinação, o prazer em levar uma vida em comum, viver em companhia de outros. Então, sociabilidade é uma característica humana, tá certo? Socialização é um processo no qual nós adquirimos as características do nosso grupo social. Nós passamos por isso durante toda a nossa vida, certo? Então, vê só. O mundo social é composto das características culturais e estruturais da sociedade, institucionais ou não, que fundamentam e guiam o comportamento daqueles que fazem parte deste mundo. Então, através do processo de socialização, a gente vai adquirindo essas características culturais, adquirindo essas estruturas sociais, vão influenciando nossa vida, tá certo? Então, aspectos culturais vigentes dessa sociedade em que nós vivemos, eles são assimilados, está aqui representando por essa figura, durante esse processo de socialização, certo? Esse processo de aprendizagem é chamado de socialização, como eu falei para vocês, que eu estava falando antes de vir o slide, né? Mas vamos lá. Esse processo é responsável por garantir que o novo sujeito social, aprenda como se guiar em meio ao mundo de significados que a sua realidade possui e exercerá grande influência sobre seu comportamento, tá certo? Então, vamos entender um pouquinho dos agentes de socialização. É interessante, eu quero que, na verdade, a tarefa de vocês essa semana é falar um pouco desses agentes de socialização. Nesse slide, a gente tem, na verdade, as fases, tá certo? A primeira fase de socialização é a fase da infância, que é o período de maior aprendizagem que a gente tem. Por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio. É o período de maior socialização, de maior aprendizagem da vida dele. Então, por isso que eu, como mãe, tenho que ter o maior cuidado no mundo, com naturalidade, claro, sem forçar, sem tornar a infância dele difícil, mas eu tenho que ter muito cuidado com o que ele escuta, com o que ele ouve, com o que ele assiste. Por quê? Porque o maior período de aprendizagem do ser humano é justamente a infância. Por isso que é complicado, pessoal, a gente ter, olha, veja só, pai e mãe hoje saem de casa muito cedo e deixa as crianças com funcionários, como a gente queira chamar, com a babá, com a secretária do lar. E isso é complicado, porque, veja só, muitas vezes as crianças têm mais contato, têm mais uma relação mais íntima, certo? Com a própria babá ou outras pessoas da família, com a avó, com a tia, do que com os próprios pais. Isso é um assunto delicado a ser tratado. Mas vamos lá.
o segundo período que acontece na fase mais madura do ser humano, certo? Que é no fim de sua infância e no início da vida adulta, que é a fase em que vocês estão. Então, vamos prestar atenção nisso, tá, pessoal? O segundo, vocês estão vivendo o segundo período em que acontece a maior aprendizagem, que é saindo da infância e começando aí a vida adulta. Então, é o segundo período mais forte de socialização, de aprendizagem, de hábitos, de costumes que vocês vão ter na vida, né? De acordo com esse estudo. Mas só queria dizer o seguinte, por isso que é importante, vocês já ouviram aquela frase? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Então, eu quero que vocês pensem nessa frase. Por quê? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem sois. Por que essa frase? O que é que quer dizer essa frase? Eu acho que eu vou colocar essa reflexão, adicionar essa reflexão na atividade de vocês, que é bem interessante. Então, essa figura mostra justamente isso, como nós somos moldados pelos que estão, né, à nossa volta, pelos que estão conosco, tá certo? Indivíduo e socialização. Se o processo de socialização molda o indivíduo de acordo com a realidade que ele vive, isso quer dizer que estamos condenados a fatalmente ser o que essa realidade nos determinou? Felizmente, não é isso? Por quê? Porque nós somos seres inteligentes, seres que conseguimos assimilar, certo? O que está à nossa volta, nós conseguimos julgar, racionalizar, né? Pensar, refletir sobre as coisas. Então, a gente não recebe, por exemplo, aquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem sois, quem és, eu quero que vocês reflitam ela tem verdade nela, mas ela não é um dogma, ela não quer dizer que fatalmente, de certeza, se você anda com tal pessoa, se você está em tal meio, você é aquilo ali, é daquele jeito, você se torna aquilo ali. Não é, isso não é verdade, tá certo? Por quê? Porque o ser humano é complexo, ele não é tão simples assim. O processo, vamos lá, próximo, tá? O processo de socialização é construído no meio social, mas não quer dizer que a individualidade do sujeito inexista ou que ela não esteja ligada ao processo. Gente, pessoal, é aquilo que a gente acabou de falar. A questão do diga-me com quem andas, que eu te direi quem sois, quem és. Só que nesse processo de socialização, certo? Que é construído no meio social, quem faz parte desse processo de socialização também é a nossa individualidade, certo? Então, nós temos a capacidade, né, individual de sujeito de nos guiar. Por exemplo, a gente vai estar imerso no meio. Só que, como nós temos nossa individualidade, a nossa socialização, a gente pode tanto assimilar um meio, né? E procurar ir na igualdade desse meio, certo? O que é mais comum, eu consigo ver que eu acho que é mais fácil, né? É mais cômodo, é mais comum. Mas também esse meio ele pode servir de um exemplo negativo a ser seguido, e muitas pessoas, no exercício da sua individualidade, usam esse meio como um exemplo a não ser seguido e vai na direção contrária, entendem? Então, vê só, pessoal, a referência desse artigo que eu usei para essa aula de vocês está no mundo da educação.org.
socialidade e socialização, tá certo? E eu estou compartilhando com vocês um texto que eu recebi da professora Cris, certo? Ela estava comentando comigo esse texto, que fala da história, não vou contar aqui, né? Mas fala da história de duas meninas que cresceram com lobos. E aí eu quero que vocês leiam esse texto e respondam a pergunta, tá certo? Que vai estar na atividade de vocês, ok? É bem interessante, o texto é curto, eu acho que vocês vão aproveitar, vocês vão ganhar muito em lê-lo e fazer essa atividade, tá bom? Tenham um bom dia, um beijo, um abraço para todos. Tchau!